Bem-vindo ao canal Antipas e vamos ouvir esse vídeo aqui e vamos tirar algumas conclusões. Vamos lá. Padre Paulo, evangélicos e pessoas de outras crenças vão para o céu? Como devemos enxergá-las? Veja, nós devemos enxergar como enxergaram os apóstolos. Nós precisamos levar todos para Cristo, todos para a verdade, todos para a sua única igreja. Agora, se as pessoas são salvas ou condenadas, isso daí não cabe a nós. O que nosso Senhor disse Até é o aí, seguinte: tudo bem. Vamos. ide, fazei discípulos, De todas as nações. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sim. ensinando tudo o que eu vos ensinei. Ok. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será. Mas peraí, quem crê em mim, né? Ou seja, em Jesus, né? Então, quem crê em Jesus. Condenado. Isto foi revelado. Agora, o que é que nós... Você observa, porque o que acontece? O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Então pode parecer algo simplório. Não, mas deu a entender. Quem crê, mas quem é uma pessoa totalmente leiga ou nunca leu uma Bíblia? Então eu faço questão de frisar que quem crê em mim, né, em minhas palavras, né, isso diz o Senhor Jesus. Se você não frisa isso, mas quem crê no quê? Vai dar a entender que ele pode crer o quê? Talvez crer no que na minha ideologia que eu estou defendendo. Então é muito importante isso. Bora lá, vamos continuar. Nosso Senhor faz com as pessoas que não morrem batizadas, ou que batizadas não morrem em estado de graça, isso daí não foi revelado. Nós temos que nos comportar e temos que agir a partir da revelação. Então, são 2000 anos de igreja. Como é que os santos se comportavam? Quando eles viam alguém que não estava na verdadeira fé e não conhecia a verdade, o que é que eles faziam? Faziam de tudo para a pessoa se converter. E o que era a verdadeira fé? Rezavam, Cristo jejuavam. Jesus. Quantos missionários Então partiram vamos em missão ouvindo. atravessando os mares e enfrentando perigos? Quantos mártires deram a sua vida e derramaram o seu sangue para não entrar em religiões falsas? Aí aqui que começa a complicar, né? Entrarmos em religiões falsas. Então existe uma religião que é verdadeira. Ok. Então, beleza. Entrarmos em religiões falsas. Mas Jesus não é uma religião. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ó, fique bem claro que eu não estou querendo dizer o seguinte. Não estou falando. Independente. Você que está ouvindo, onde que você congrega, se você... Qual facção do cristianismo você é, se você é católico, se você é evangélico, protestante, adventista, não importa. Eu não estou querendo dizer, eu só estou querendo te dizer que o caminho é Jesus. E não quero dizer nada contra vocês de qualquer segmento, até porque isso permanecerá até a volta do Senhor. E é o seguinte, eu mesmo participei do catolicismo, fui católico do pé roxo, como se diz. Mas tudo bem, eu não estou dizendo que a questão não é certo nem errado, porque aí nós já caímos. Por que Adão caiu, né? Porque Adão e Eva, eles foram no princípio do certo e do errado. E o princípio era a vida, era a árvore da vida. Aquela árvore simboliza Cristo, porque ela é a vida, ela daria todo o suprimento, tudo que o homem necessitava, vida. Ele não necessitava de ideologias, do certo e do errado, que era outra árvore que tinha isso. O certo, o errado, a politicagem, as preferências, né? Essa árvore simbolizava tudo que não era Deus. Então vamos continuar aqui.
Por quê? Porque não está garantido. Não é a opinião do Padre Paulo, é o ensinamento dos santos. Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Ah, mas quer dizer que está todo mundo condenado? Aqui que é o problema. Se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não estão salvos. Tem várias questões aqui. Romanismo, né? Então só há salvação na Igreja Católica. A salvação não é em Cristo? Então, se você chegar no tribunal de Cristo e falar: Senhor Jesus, eu sempre te amei. Não estou falando que sou eu, mas estou dizendo uma pessoa que viveu em plena comunhão com o Filho, que o próprio Senhor diz: se você é um com Cristo, você é um com o Pai. Você está no mesmo Espírito ali, o Espírito Santo, hein, pessoas? Então você ama o Senhor, você dedica a vida ao Senhor Jesus. E aí você vai chegar e o Senhor vai falar: mas você teve uma vida, porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Você teve uma vida de comunhão com pessoas com a mesma fé. Pode ser até pessoas que congregam, participam ou se reúnem em segmentos diferentes do cristianismo, que tenha o mesmo princípio, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que você fala: não, eu aqui tenho comunhão com você até onde você vai em Cristo. Se você substitui Cristo porque você tem o seu clube social que se chama YZ, se você tem, porque tem que fazer isso e aquilo, né? Assim como Pedro chegou lá e não queria comer os animais, né? Aquela figura que desce um lençol com vários tipos de animais, e o Senhor teve que usar uma figura do Antigo Testamento para falar com Pedro: Pedro, mata e come. Porque o judeu, ele amava tanto o judaísmo que ele estava cego. Ele não via que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ia de pregar o evangelho a todas as nações, né? Só que ele queria pregar só para quem era judeu. Você vê porque ele achava que aquela salvação era só para os judeus. Então, a partir do momento que eu falo: não, a salvação é só para os católicos, a salvação é só para os protestantes. Então, um exemplo: você está mais aficionado pelo seu time do que o próprio Senhor, nosso Deus, está pedindo para fazer, que é divulgar as boas novas, que é o Evangelho, que é Cristo como o caminho, a verdade e a vida, que é tudo para você, o nome que está acima de todo nome, no céu e na terra. Então aí temos o que? O romanismo. Quem não conhece a religião verdadeira? Então eu digo: a minha religião é Jesus Cristo. Essa é a minha religião, então. A minha religião verdadeira é o caminho, a verdade e a vida. Não estou dizendo para ninguém abandonar nenhum local onde vocês congregam, mas vocês podem testar os seus mestres e podem ter um coração puro, entregue ao Senhor e reter o que é bom. Porque quando você ouvir alguma pregação, alguma palavra, alguma comunhão da palavra, você vai reter aquilo que é vida. As minhas palavras são espírito e vida. Então vamos continuar. Isso eu não sei. A revelação diz que nós temos que fazer isso. Se tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar. E os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu. E são canonizados pela igreja, são nossos santos. Agora,
Aí tá Eu outro sei problema. que tem muita gente que Tá tem vendo? uma opinião diferente. Mas entre a opinião e a vida dos santos, entre aquilo que os santos ensinaram com a vida e essas opiniões, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou. Sim, nós vamos ficar com o ensinamento que quem chegou antes. No entanto, o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo que não chegou a ver o Senhor Jesus em carne, né? Ele o conheceu com aquele encontro, aquela luz no deserto, e foi um pequenino chamado Ananias, né? Apareceu uma única vez na Bíblia. Foi lá e ele ainda falou assim, o Senhor apareceu e falou que era para ele ir, né? Encontrar com o Paulo e ia curá-lo, né? Ele falou assim, mas eu, né? Eu que não sou ninguém, eu que não tenho nenhum título honorífico de pastor, de padre, um exemplo, tô dando um exemplo. Eu que não sou um grande sacerdote, eu que vou lá curar aquele homem que está perseguindo quem invoca o nome do Senhor Jesus, que proclama que Jesus é o Senhor. E o Senhor encarregou isso a Ananias. E lá foi ele. Ananias foi lá e curou Paulo. E Paulo, depois que encontra um tempo, né, com Pedro até nas cartas dele, diz que não entendia o que Paulo falava, mas era um com Paulo, né? Então, como assim, né? Pedro, ele não compreendia o que Paulo dizia. E Paulo ainda fala, eu sou apóstolo não da parte de carne nem sangue, mas o próprio Senhor Jesus o comissionado a isso. E aí, você vê a diferença? Paulo teve que ser levantado para pregar o evangelho, porque senão o evangelho não teria saído ali, da região ali, da Judéia, por exemplo. Não teria saído ali. Os apóstolos ficariam naquela de pregar as boas novas, divulgar as boas novas, a vida eterna, só para os judeus. Tá vendo? Então, se você começa a enxergar que a vontade de Deus é você estar num clube social, num grupo de pessoas que se denominam X ou Y, como um time de futebol, a sua visão está ofuscada. Lembrando, não estou dizendo para vocês que não estou agredindo nenhum tipo de ministério, mas o Senhor está acima de qualquer ministério, de qualquer nome que se dá, porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Seja você batista, calvinista, batista do sul, assembleiano, católico, renovado, carismático, Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica Romana, que no caso aqui é esse vídeo, que eu acho que isso é um romanismo, vocês precisam crer na verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que é a Igreja de Deus, pois ele a comprou com seu próprio sangue, né? A gente usa até esse versículo quando a gente quer algum TJ, por exemplo, né? Não estou desrespeitando vocês, mas é onde que eu trago esse versículo e falo: se o Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue, né? O próprio Deus, Deus homem, o homem Deus, o homem Deus, o Deus homem, qual que vem primeiro? Aí eu não sei, né? Me desculpem, mas aí eu digo para você, quem é o nome que está acima de todo nome? A salvação é em quê? Tem um versículo, agora eu não me lembro, mas tem um versículo que fala isso. Só existe salvação, e essa salvação em um nome, né? Nesse nome, estou dizendo de acordo, desculpa você que crê em qualquer outra filosofia, ou se você é de uma outra religião, está aqui. Eu estou dizendo da minha fé, né? Então, eu respeito vocês e acredito, estou dizendo aqui porque, como eu tenho a mesma fé que esse Senhor está aí falando, a mesma fé que eu falo a princípio em Cristo Jesus, né? O que eu estou defendendo aqui? Uma questão de trazer uma palavra sem fermento,
Eu não tô... Então, quanto você que não crê no cristianismo ou em Cristo, então, meu respeito a ti, mas eu creio, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, eu te amo. E isso que eu quero dizer. De acordo com essa fé, eu creio que a salvação é em Cristo Jesus. Lá no céu, eu não vou arriscar, não. Eu vou ficar no caminho de quem chegou no céu. Então, nós não somos... Isso também é outra questão. Já chegaram no céu. É uma conversa para outra coisa. Como é que está a questão lá do seio de Abraão? Como é que... Então, são assuntos, né, que a gente precisa saber como é que é. Tem várias coisas teológicas aqui que eu não quero pôr isso aí, mas tudo bem. Então ele já sabe, essa pessoa já chegou e já está lá no céu. Nós sabemos que o Senhor Jesus está à destra do Pai, mas tudo bem. Então eu fico com aquele que chegou no céu mesmo, que é o Senhor Jesus, que ele foi até o Hades, pegou a chave do Hades, né? Ele venceu a morte, ele pegou aquela chave do inferno e subiu aos céus, né? Ressuscitou no terceiro dia, teve um encontro ali novamente com os apóstolos e ele ascendeu ao céu. Obrigado, Senhor Jesus. Por ele e nele somos salvos em sua vida. Juízes para condenar ninguém. Isso aí eu concordo. Não somos Mas juízes para também condenar não ninguém. somos salvadores para inventar um caminho que Deus não revelou. Que é Cristo. Então, mais humildade e mais obediência, mais generosidade. Sim, sem Eu não essa briga de preciso time de ser futebol, né? soberbo e julgar os outros, mas também não devo ser soberbo e fundar uma nova religião. Aí que tá a questão, romanismo de novo. Entendeu? Eu não vejo que existe uma nova religião. Eu vejo que existe divergências justamente por causa do fermento na cristandade. O fermento que hoje cada um tem uma novidade. Então, o que é a questão desse senhor, né? Com todo respeito. Ele crê que o time dele, que é o titular principal, ali há salvação. E aqueles que não concordam com aquilo já estão condenados, porque vocês foram ousados. Então, se aplica a mesma questão. Então, no judaísmo, você pode ter a mesma visão. Por quê? Aqueles apóstolos abandonaram aquele sistema. Por quê? Mas eles encontraram o caminho, a verdade e a vida. E aí, depois a gente vem e começa pessoas que desviam a glória do Senhor, desviam a verdade, o caminho, né? Se desviam da verdade, na verdade. Essa é a questão, se desviam da verdade. E não é só apenas crer no Senhor e permitir que o Espírito te conduza em todas as coisas, né? É crer e uma vida nova. Essa vida nova é o Senhor, o próprio Deus, que vai te conduzir e vai te levar. Se você não mata, não rouba, não prostitui ou não faz coisas inadequadas, não é porque você participa de um clube social, mas é porque o Espírito que habita no seu interior, você foi batizado, aquele Espírito que infundiu no seu ser, o Espírito Santo de Deus, que se infundiu no seu ser, se mesclou a ti, ele te conduz, te constrange, o amor de Deus te constrange de tal maneira que você não tem outra saída, não é que não tem outra saída, você fica, não tem palavras para descrever, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você o ama, você proclama que Ele é o Senhor. E todas as coisas que você faz é porque aquele Espírito leva com ele aquela vontade do Pai que está no céu. E aí você se conduz de uma maneira adequada porque esse Deus te moveu. Ele pagou o preço por você. Ele te comprou por alto preço de sangue naquela cruz. E aí, sim, você o ama e segue
o que é o padrão que ele estabeleceu para toda a humanidade. Amém? Então, meus amados, Jesus é o nosso Senhor.